Êxodo capítulo 20. Vamos ler dos versículos 4 até o 6. Todos aí no texto? Amém? Mesmo assentados, mas com reverência à santa palavra do nosso Deus, diz assim o texto. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é O Mandamento da Não Comparação. O mandamento da não comparação. Nós estamos definindo, né, cada um desses mandamentos com uma frase. Semana passada falamos sobre o mandamento da adoração. E aí dentro desse mandamento, que alguns consideram como uma complementação daquele que nós falamos semana passada, alguns consideram que o segundo mandamento, ele está fazendo coro com o primeiro mandamento, ele está explicando o primeiro mandamento. Nós chamaremos ele de, como já disse, mandamento da não comparação. E por que esse é o mandamento da não comparação, pastor? Por que falar sobre não fazer imagem de escultura, não representar a divindade através de uma imagem, de uma grafia, de uma estátua, de uma obra feita pela mão do homem? Por que o mandamento está apresentado dessa forma, como o mandamento da não comparação? Lembre-se que ao longo da introdução dessa série, a gente falou que os 10 mandamentos, na verdade, o relacionamento de Deus com a geração de Moisés é um processo de desfazer tudo aquilo que eles tinham assimilado em termos de religião e de fé nos 400 anos que aquelas pessoas viveram no Egito. Você pode achar que isso é fácil de se fazer, pode achar que isso é uma coisa simples de ser tratada, mas pense em um costume que você pega. Minha esposa tem pego no meu pé porque eu erro uma palavra abençoada. Toda vez que eu quero dizer trouxe, eu falo tão rápido que eu digo trouxe. Aí ela me ouve falando essa palavra desse jeito. Aí ela chega para mim, meu filho, pelo amor de Deus, você disse trouxe na mensagem, ou então quando estava conversando. Ajeite isso aí. Trouxe, 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 trouxe. Já vem alguns meses que ela vem dizendo isso e eu ainda, vez ou outra, falo o bendito do trouxe. Pense agora. Pare um pouquinho agora e reflita em costumes que você assimilou e que demorou um bocado para você largar. Agora imagine 400 anos no meio dos egípcios, adorando talvez ali os deuses deles, assimilando os costumes deles. O texto de Gênesis fala que quando a família de Jacó, que era a nação de Israel daquele período, né, tinha 70 pessoas, subiu ao Egito, eles ficaram em uma região onde eles podiam pastorear, cuidar de ovelhas, que era uma característica, sempre foi uma característica desse povo, um povo pastoril. Mas que os egípcios, o texto de Gênesis faz questão de mencionar isso, os egípcios, eles desprezavam a função do pastoreio, não era da cultura deles. E eu fico pensando que nesses 400 anos, esse costume que eles tinham enquanto nação se perdeu. A identidade toda se perdeu. E dentro dessa identidade, o processo de adoração. E eu lembro a você que semana passada a gente falou que as 10 pragas que Deus manda sobre o Egito, elas são um testemunho de que o Deus de Israel é maior do que os deuses egípcios.
que o Deus de Israel é maior que o Nilo que eles adoravam, porque o Deus de Israel transformou o Nilo em sangue. Que o Deus de Israel é maior do que Ra, divindade que era relativa ao sol. Deus cobriu, tampou, escuridão total. Então as 10 pragas é Deus espisunhando, como a gente costuma dizer lá no sertão. Espisunhando cada uma das divindades e cada um dos objetos de adoração dos egípcios. Ou como a gente diz, tirando para nada. Deus tirou para nada todas as divindades dos egípcios. E a apoteose, o clímax disso, é quando eles atravessam o Mar Vermelho. Pouco depois, esse povo está recebendo os mandamentos. E se o primeiro mandamento envolve a centralidade de Deus em todas as coisas que eu faço, o segundo mandamento é uma precaução, uma prevenção a respeito de como obedecer o primeiro. É como se Deus dissesse no primeiro mandamento: olha, eu sou o único que é digno, merecedor e deve ser o alvo da adoração de vocês. E o segundo mandamento diz: não me adorem como os outros povos adoram os deuses deles. Como os outros povos se rendem aos deuses deles. Eu sou um Deus único e a adoração a esse Deus único é única. Única no sentido de exclusividade, única no sentido de diferente de todos os outros processos de adoração. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Então esse mandamento, ele é basicamente Deus dizendo: não me comparem com os deuses das outras nações. Qual era o objetivo de mesopotâmicos, cananeus, egípcios fazerem os seus deuses em esculturas, em imagens? Qual era o objetivo deles? Quando eles fossem para as guerras, quando eles fossem para as batalhas, quem é que eles carregavam? O Deus deles. Logo, se eu carrego aquela imagem, carrego aquele Deus, então ele vai lutar conosco. Era um dos motivos pelos quais eles faziam isso. Um outro motivo pelo qual a gente pode falar que a idolatria acontecia e acontece até hoje, é porque, e Deus está tratando isso nesse segundo mandamento, o ser humano tem uma dificuldade de conceber um Deus que seja infinitamente superior a ele. E todas as divindades que são criadas, todos os ídolos, eles estão na mesma medida do homem. E Deus está dizendo: eu não estou na medida de vocês. Quando vocês tentarem me representar através de estátuas e esculturas, vocês estão dizendo que eu tenho uma medida de vocês, eu não tenho. Salmo 50, versículo 21 diz: achavas que eu era como tu. É Deus dizendo para o homem isso. Você achava que eu era como você. A gente mencionou esse versículo várias vezes na série Atributos de Deus que a gente teve na Escola Bíblica Dominical. Deus está dizendo: eu não posso ser comparado com nada que existe na criação. Não há termo de comparação em nada que você vê neste mundo comigo. E desde os primórdios da humanidade, o mundo tem confundido o Deus Criador com as coisas criadas. Tem adorado a criatura, isso está lá em Romanos capítulo 1, ao invés de adorar o Criador. E é interessante que Deus ele coloca este mandamento e ao mesmo tempo revela algo do seu caráter. Ele diz: pois eu sou Deus zeloso. Os deuses que as nações adoram não tinham esse zelo. Eles serviam o adorador enquanto estivesse abençoando ele. Enquanto o adorador está sendo abençoado por aquela divindade, seja Zeus, seja Minerva, seja Ra, Tote, qualquer das divindades que você possa imaginar, Osíris. Enquanto o Deus ali está servindo a ele, enquanto aquela divindade está servindo aquela pessoa, ótimo. Mas não está me prestando para nada, eu vou adorar outro. É
como se chegasse no mercado e tivesse várias opções de bolacha creme caqui. A gente chegou na mudança lá de Julivan, aí já que vocês querem uma bolachinha, já que trouxe uma bolachinha. Mayra não se contentou enquanto ela não achou aquela bolacha no mercado. Enquanto nas outras nações e até hoje no mundo, as pessoas elas estão na prateleira procurando que Deus vai me atender, que Deus vai suprir minhas necessidades, que ídolo pode me satisfazer. Deus está dizendo, eu não estou à venda, eu não estou no mercado, eu não me rebaixo ao nível de vocês. É isso que esse mandamento significa. Deus zeloso. E qual é a palavra aqui para zeloso? É pacad, que pode ser traduzido como ciumento. Deus está dizendo, eu sou ciumento. Então, os maridos, as esposas, as mães, né? Tem mãe que tem ciúme do filho. A gente sempre fala, né? Que tem que ter cuidado com o ciúme. O único que tem direito de ter ciúme de alguma coisa é Deus. Ele se define, eu sou Deus zeloso, eu sou Deus ciumento. Por isso que a gente canta aquela música. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, não conhecia essa expressão. A primeira vez que eu ouvi, né? Tinha lá, começa a música. Ele me ama, né? Ele tem ciúmes de mim. Aí eu lembro que na época que saiu essa música, gerou um debate, né? Principalmente esse pessoal que não faz absolutamente nada na igreja, não serve em ministério nenhum, não prega para ninguém, não lê a Bíblia, vive uma vida quase igual a todo mundo de fora. Aí eu lembro que na época que saiu essa música, brotou, né, na internet os teólogos de plantão. Está retratando Deus como se fosse um ser humano, que absurdo. Os teólogos, toda vez que qualquer coisa acontece, aí vem os teólogosão, que não carrega uma garrafa dessa na igreja. Mas na internet tem uns monstros da teologia. Tá cheio por aí. Está tratando Deus como se ele fosse um ser humano. É ele que está dizendo aqui, eu sou ciumento. Em outras palavras, além de não me rebaixar ao nível de vocês, Deus está dizendo, eu não ocupo espaço com mais nenhum outro Deus. Já viu aquela máxima da física? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço? 2 deuses não ocupam o mesmo coração. Se um deles for o Deus de Israel, se um deles for o Senhor Jesus Cristo, 2 deuses não ocupam o mesmo coração. E Jesus deu esse exemplo quando ele falou das riquezas. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não podem servir a Deus e a Mamon, porque você vai rejeitar um e vai abraçar o outro. E se Mamon está na jogada, Deus nem faz questão. Vai lá, pode abraçar Mamon. Primeira coisa que eu quero dizer então, dentro disso tudo, para a gente refletir nesse mandamento, que tem implicações práticas. Você pode pensar que os mandamentos, os 10 mandamentos, não têm implicação prática na nossa vida, mas você vai ver no final que a gente vai responder pelo menos 2 perguntas muito importantes para a gente colocar essa questão desse mandamento na prática. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender a partir desse mandamento, dada essa introdução, é Deus não se confunde com a criação. Deus pega todos os elementos. Percebe aqui? Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestarão culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu vou falar já já dessa expressão final aqui, só para deixar você curioso. Mas quando Deus está estabelecendo, né, os elementos naturais, as coisas criadas, é porque isso era um padrão na adoração do povo antigo, na adoração naquele contexto. Já percebeu os deuses dos egípcios? Corpo de homem, cabeça de urubu não, de águia. Corpo de homem, um sol na cabeça. Eles reuniam elementos que estavam presentes na natureza. Deus está dizendo, eu, o verdadeiro Deus, não me confundo com as coisas criadas. O que Deus está deixando claro é que, em primeiro lugar, Ele é maior do que toda a criação que você pode perceber ao seu redor, do que todo o universo. Quem é que já assistiu o filme Interestelar? É um dos melhores filmes que eu já assisti. Eu sempre coloco Na verdade, é difícil assistir um filme do Christopher Nolan e achar ruim. O Interestelar
Eu lembro, inclusive, esses dias eu assisti com Maíra, ela nunca tinha assistido, aí eu assisti, acho que a terceira ou quarta vez que eu assisti com ela. E eu lembro que terminou o filme naquela cena, né, que ele tá lá na quarta dimensão, mexendo nas paradas lá. Mas, como foi que ele foi parar aí? Aí já bateu aquela agonia, meu Deus, ela não entendeu o filme, né? Porque a pessoa quando gosta de um filme, né, que vai apresentar pro cônjuge, né, eu já apresentei muitos filmes pra Maíra, já apresentei Jornada nas Estrelas, né, Star Wars, Jornada nas Estrelas, Star Wars. Eu lembro da gente assistindo Star Wars e ela no primeiro filme, na metade, que filme chato. Aí já deu aquela estremecida no coração. Aí a gente assistindo Interestelar, né, aquela cena bem legal, ele mexendo lá na quarta dimensão. Aí ela fez, como foi que ele foi parar aí? Aí eu pausei, então, ele tava lá, entrou no buraco negro, tal, tal, tal. E quando eu assisto Interestelar, eu gosto muito, né, de coisas que envolvem o espaço, de modo geral, os astros. Inclusive, eu e Maíra, nós, quando éramos estudantes, fizemos um curso de astrofísica na mesma sala. Vê? Uma pessoa que gosta de humanas fazendo um curso de astrofísica. A gente fez esse curso de extensão quando a gente estudava junto, né? Aí você pergunta depois para ela quem foi que teve a nota maior, para ver qual vai ser a reação dela no curso. A gente brigava muito dessas coisas. E aí, é, quando eu olho para a imensidão do universo, quando eu olho para a palavra do Senhor, que compara a grandeza desse Deus com as coisas criadas. Por exemplo, há um texto que diz que a terra é o escabelo dos seus pés. Pastor, o que danado é escabelo dos seus pés? Já viu aquela, quando você vai sentar no notebook, né, aquelas estações de trabalho, né, de escritório, você vai sentar na cadeira e para sua postura ficar boa, tem aquela suportezinho para você colocar o pé, para ficar 100% sua postura? Aquilo, nos nossos dias, é o que é escabelo. Escabelo era um suportezinho para colocar os pés do rei que se assentava no trono. Isso é um escabelo. Então a terra é onde Deus coloca os pés dele, na linguagem que a escritura consegue encontrar para definir Deus. Assim, Deus está sentado no universo e esse globão azul é onde ele coloca os pés. A Bíblia diz nos Salmos que ele sai espalhando por aí as ilhas. Estava vendo um vídeo esses dias sobre Petrolândia, que foi afogada, né? Quem sabe dessa história que Petrolândia se afogou na década de 80? Pronto. Por causa da usina, né? Estava vendo um documentário sobre isso esses dias e pensando nas ilhas. E o que a Bíblia fala de Deus a respeito das ilhas? Que ele sai espalhando as ilhas por aí como quem espalha o pó miúdo. Sabe quando você pega, que nem eu fiz esses dias, só que ficou bem salgada a feijoada. Geralmente eu acerto. É como se estivesse dizendo assim, Deus pega as ilhas, como aquela pessoa que vai temperar, pega uma pitada de sal e sai. São as ilhas. Ilhas Caimã, ilhas caribenhas. É Deus quando criou, espalhando, como se fosse um pó miúdo, como se fosse um farelo. De modo que quando Jó experimentou todo o sofrimento dele, toda a angústia dele, aí vem os amigos, o famoso amigo da onça, em vez de ajudar Jó no sofrimento que ele estava passando, eles cavucaram mais ainda a ferida e ficaram dizendo praticamente o tempo todo a Jó, você está assim porque você é cabra safado, você está assim porque você está devendo alguma coisa com Deus. Esse foi o consolo dos amigos de Jó. Sabe aquela pessoa que vê o irmão, a irmã sofrendo, o crente passando pela luta, aí o irmão, em vez de ajudar, diz, alguma coisa tem aí. Está em pecado. Foram os amigos de Jó. Um amigo desse, quem tiver, pode, pode levar para longe de mim. A Bíblia diz que eles passaram 7 dias em silêncio. Você diz, que reverência, que amigão. Aí começaram. Você que levantou muitas pessoas, agora está aí, caído, e não tem quem levante. Nesse nível, a conversa dos amigos de Jó. E Jó, no meio do desespero dele, no meio da angústia dele, ele começa a questionar Deus mesmo. A única coisa que ele tinha era um caco para se coçar. Da lepra. E eu estava dizendo esses dias, eu fiz um vídeo hoje sobre. O pessoal sempre fala das pedrinhas de Davi, né? 5 coisas que nós aprendemos com as pedrinhas de Davi. O povo inventa mensagem de tudo. Aí tinha uma mensagem que era o que nós aprendemos com o caco de telha de Jó. Vamos lá. Aí
É porque o caco, feito de não sei o quê. Mas, rapaz, tanta coisa boa na Bíblia pra você pregar, você vai falar do caco de Jó. Coisas do mundo gospel. E ele questiona, Deus começa a trazer indagações. Foi o que eu fiz. Jó é reputado pelo próprio Deus como o homem mais íntegro da terra. Qual a resposta de Deus para Jó? Ele aparece para Jó no meio de uma tempestade, no meio de um vento. Só aí 90% de nós já tinha lavrado. E aí ele diz a Jó: onde você estava quando eu coloquei os limites do mar? Quando eu disse, você vem até aqui e o outro vem até ali. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei o firmamento no céu? Em outras palavras, fique na sua. Que é melhor para você. E esse mesmo Deus, que é maior que todo o universo, maior que o universo de Interestelar, maior que o universo que os telescópios estão aí afora sondando, maior do que qualquer expectativa de que a gente vai encontrar um ET ou não, esse Deus não pode ser representado por padrões humanos. Em segundo lugar, o que esse mandamento está dizendo para mim e para você é que a criação, se Deus não pode ser comparado com a criação não foi feita para ser adorada. A criação não foi feita para ser objeto de adoração. Os animais, as plantas, o que quer que seja, não foram feitos para ser adorados. As divindades dos povos ao redor de Israel, elas eram associadas. Na verdade, até hoje, há muitas divindades que são associadas aos elementos da natureza. Pega a mitologia nórdica, né, que até hoje é muito famosa nos filmes aí, né, de herói. Quem é Odin? Odin é o deus supremo, mas ele é o deus da onisciência. Só que a onisciência de Odin é um coitado. Ele tem 2 corvos. Esses 2 corvos, porque ele é cego. O Odin é caolho. Aí esses 2 corvos é quem vê as coisas do mundo para ele. Meu Deus, que onisciência tão fraca. Aí você tem Thor. Thor é o deus do trovão, né? Da tempestade. Então há nos processos de adoração, por aí afora, entre aqueles que não creem, uma associação com elementos da natureza. E Deus está dizendo, eu não me confundo com os elementos da natureza. Não existe panteísmo. Ah, tudo é Deus. A árvore é Deus. Aquele pessoal que abraça a árvore, né? Ah, a árvore é Deus, que o bicho é Deus e a terra é Deus. Ele não se confunde com cada uma dessas coisas. E imagine estando no lugar de Deus que concede todas essas coisas para os seres humanos. Ver a humanidade se desviando o tempo todo da vontade e do propósito de adorando as coisas criadas. Tem uma passagem bem interessante que a gente vai fazer essa leitura para você ver esse contato com o povo que adora, do povo que adora um Deus só e que está pregando a mensagem do Evangelho com esse mundo idólatra que tenta representar o divino, o todo-poderoso através das suas próprias medidas. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 14. Amém? Atos 14, a partir do versículo 8. Presta atenção. Isso é Paulo e Barnabé pregando numa cidade extremamente idólatra. Na verdade, em uma região de Listra e de Derbe. Na verdade, isso acontece aqui em Listra. Olha que presepada. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar,
quando ele ouvira Paulo falar, quando olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Agora preste atenção na reação do povo. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana! A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Hermes, na mitologia grega, é o mensageiro de Zeus. Os sacerdotes de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxeram bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva no céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Bem, perceba a mensagem do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé aqui. Dizendo, no passado, nessa época em que os mandamentos foram dados, Deus permitiu que cada povo, cada nação seguisse do seu próprio jeito. Mas olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo diz aqui. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Se essas nações, se esses povos foram abençoados com chuva, com colheita, com alguma alegria em suas vidas, foi pela graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, tudo que vocês tiveram até hoje, antes de conhecer a mensagem do Evangelho, foi pela graça de Deus. E o que foi que o mundo fez, a humanidade fez? Trocou tudo aquilo que Deus fez. Rendeu toda a gratidão por aquilo que Deus fez aos ídolos. Aí você diz, é isso aí, pastor. Dá-lhe nos pagãos. Vai dizer que a gente não faz isso hoje também? Vai dizer que a gente não age como se as coisas que nós ganhamos fossem o fruto do nosso trabalho? Vai dizer que nós, digo nós de modo geral, conquistamos alguma coisa? Isso foi porque eu estudei muito. Foi porque eu me esforcei muito, trabalhei de sol a sol. E como diz o nosso irmão Jonatas, e Jesus, nada. Estamos agindo do mesmo jeito. Perceba aqui nesse texto como o ânimo da multidão muda, né? Veio os judeus de outra cidade que não gostavam já de Paulo, e o povo que queria prestar sacrifício apedrejou Paulo. Vê? Como o idólatra muda de ânimo num instante, né? De herói virou vilão. E o mais interessante ainda é que Paulo foi apedrejado, dado como morto, se levantou e foi para onde? Foi embora não, voltou para a cidade. Só o Espírito Santo capacita uma pessoa para ter uma coragem dessa. E apanhar, como a gente diz, para largar o choco, ser dado como morto. Meus irmãos, para uma pessoa apanhar, para ser dado como morto, não é um tapinha, né? Não é chinelada de havaiana, não. Estava um bagaço, homem. Ele acordou, opa, vamos de volta para a cidade. Mas Paulo, o povo acabou de apedrejar. É isso que o Evangelho faz com o coração daquele que serve a Deus. É isso que a mensagem do Evangelho faz. Ok. Volta lá para o texto de Êxodo, do capítulo 20 agora. Antes de nós irmos para o terceiro ponto, o que eu quero concluir é a adoração, quando nós adoramos as coisas criadas, que não foram feitas para serem adoradas. Em vez do Criador, isso inverte a própria ordem de importância da criação.
Quando nós pregamos sobre Gênesis, o que a gente bateu o martelo o tempo todo quando estávamos falando sobre a criação? Que o ser humano é a coroa da criação. De que toda a criação é dada para ser usufruída, cuidada pelo ser humano. E o que foi que o ser humano fez? Colocou a criação acima dele mesmo. Colocou as coisas criadas acima dele mesmo. Acima, num lugar onde só o Senhor poderia estar. Por fim, meus irmãos, antes de nós respondermos essas duas perguntas que eu mencionei, que a gente vai falar, o que esse mandamento ensina para nós é que Deus não pode ser representado. Essa é a grande questão. Culturalmente, todas as vezes que alguém que está tendo às vezes um primeiro contato com a fé, vai orar, às vezes que alguém vai falar com Deus, existe uma imagem de Deus que foi inculcada culturalmente na nossa cabeça. Qual é? Um velhinho, barbudo, com uma túnica comprida, branca, aquela cara de velhinho bonzinho. Quem aqui já teve essa imagem implantada na cabeça já? Esse mandamento, ele está nos mostrando que Deus, por ser grande como é, maior do que todo o universo, existir eternamente, antes do espaço e do tempo, ser o criador de todas as coisas, ele não cabe em representações. Toda representação de Deus é reducionista. Toda representação de Cristo é reducionista. Eu digo representação gráfica. É isso que... E quando a palavra coloca representação para adoração, aí é que acabou-se tudo. Eu estou dizendo, olha, embora Deus não seja um ser abstrato, quando Deus diz, olha, não façam imagem de escultura para vocês. Ele não está dizendo que ele é um ser abstrato. Eita, não temos como saber nada sobre Deus. Ele é uma coisa assim, subjetiva, fantasmagórica, alheia, distante de nós. Nós não sabemos como Deus é. Não, ele se revela na Escritura. Deus é pessoal, Deus é uma trindade, Deus é amoroso, Deus é pacífico, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus se ira, há várias características que são mencionadas de Deus na Escritura. Não estamos falando de um Deus abstrato, mas isso não significa que sabemos tanto dele ao ponto de representá-lo com figuras. Deus não é abstrato, mas eu não sei tanto dele que eu consiga reduzi-lo a uma figura. Como eu disse, Deus não é aquele velhinho barbudo. O mesmo pode ser dito de Jesus Cristo. Quantos de nós somos acostumados, com aquela imagem europeia de Jesus Cristo? Jesus galego, cabelo comprido, bem L'Oréal Paris. Camarada que andava 30, 40 quilômetros com cabelo. É o Jesus francês, o Jesus alemão, o Jesus europeu. Aí alguém diz, Jesus não era assim. Vamos tentar resgatar qual era a verdadeira imagem. Aí tem várias tentativas, né? Aí aqueles que gostam do Jesus loiro brigam com Jesus, mas com cara de palestino. E os dois estão errando. Meus irmãos, a única vez que há uma descrição física de Jesus é em Apocalipse capítulo 1. E essa descrição é tão assombrosa que não dá nem pra gente representar. É um homem cujos olhos são tochas de fogo, o cabelo é branco e sai uma espada da boca dele. Como é que você representa isso? Você acha que isso é à toa? Você acha que não há nenhuma passagem da Escritura dizendo como Jesus era fisicamente? Você acha que isso é à toa? Isso é para que nenhum povo possa dizer, Jesus é meu. Quando um muçulmano sonha com Cristo e é encontrado por Cristo, Cristo tem a cara de muçulmano. Relatos. Quando Cristo se revela aos indígenas mais isolados, ele aparece como indígena. Pouco importa qual é a aparência de Jesus. Pouco importa a forma que alguém queira representá-lo. Nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo se reduzirão às imagens que a gente possa atribuir a eles. E nem a nossa adoração precisa disso. Essa é a grande questão. Nossa adoração não precisa de representações gráficas.
Ai, pastor, eu vou orar e quando eu digo em nome de Jesus, eu me lembro do Jesus do The Chosen. Tá errado. Você não precisa disso. Ah, quando eu penso no Espírito Santo, eu penso numa pomba, como ele veio sobre Jesus. Você não precisa disso. Está entendendo qual é o cerne do mandamento aqui? E por que a fé cristã é fé de verdade? Porque ela crê sem nenhuma imagem, sem nenhuma representação mediana. Não estou dizendo que a gente vai entrar nessa pergunta. Deixa eu não adiantar a pergunta aqui. Cristo também não pode, a gente não pode ficar criando imagens que mediem a nossa adoração de Cristo. Ah, pastor, quando eu penso em Jesus, ele é, não sei, ele é uma pessoa assim, muito desse jeito, assim, assado. Não precisa, você não precisa disso. A sua adoração não precisa disso. Tem a música, né? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Você não adora pelas imagens que você tem por aí dele. Você adora ele porque ele é. Calma. Vai chegar o dia que você vai conhecê-lo face a face. Até lá, o mandamento nos leva a um cuidado. E esse cuidado, já vou agora para as respostas das perguntas que eu falei. Duas perguntas que envolvem esse cuidado na hora de adorar o Senhor. Questões práticas aqui. Se o mandamento fala sobre não tentarmos esvaziar, reduzir Deus a uma representação gráfica, o que a gente faz com dois textos? Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E Colossenses capítulo 1 fala que ele é a imagem visível do Deus invisível. O que a gente faz com esse texto? Vale lembrar que o próprio Deus, em algumas ocasiões no Antigo Testamento, ele apareceu em forma humana, né? Quando conversou com Abraão, por exemplo, né? Ele chega para destruir Sodoma e Gomorra, dá uma passadinha lá na casa de Abraão, e aí descem os anjos para Sodoma e Gomorra, fica Deus lá em forma humana, falando com Abraão. E Abraão apurrinhando Deus. Oh Deus, se tiver 50 justos na cidade, será que você vai matar todo mundo? Deus, não, se tiver 50 justos, vai diminuindo, 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 diminuindo. E aí o nome que se dá para essas aparições do Senhor no Antigo Testamento é teofania. Teofania é uma aparição do Senhor no Antigo Testamento. Então, Deus aparece algumas vezes de forma humana, mas nem por isso ele se reduz a elas. E aí Jesus, ele é tratado nesses dois textos que a gente mencionou aqui como a imagem visível do Deus invisível. Mas o que é que esses textos estão expressando? Eles estão expressando quem Deus é no sentido de atributos. Todos os atributos de Deus, todas as características de Deus habitavam em Cristo Jesus. Se nós quiséssemos saber como o Deus Pai é, olhássemos para Jesus. Como ele comportava, como ele falava, como agia, como reagia, como se posicionava, como vivia. É assim que Deus é. É isso que esses dois textos estão expressando. E não que quando Jesus veio na terra, o rosto físico que ele tinha era igual ao rosto de Deus. Ou que as mãos que ele tinha, porque Deus tem mãos. Não, Deus é espírito. Então, quando fala que ele é a imagem visível do Deus invisível, é no sentido de que todos os atributos de Deus estavam patentes, claros em Jesus. Demonstrados, visíveis em Jesus Cristo. E não que Jesus tinha um rosto igual ao de Deus. Em que sentido Jesus é a imagem de Deus? Nesse sentido, dos atributos que eu falei aqui. Agora, uma questão que é muito importante para a gente colocar aqui. Há igrejas, denominações, que elas são contrárias a toda e qualquer representação de Jesus Cristo. Os presbiterianos mais radicais, por exemplo, eles são contra o uso de qualquer imagem de Cristo, mesmo em pintura. Por exemplo, fazer uma pintura representando uma cena bíblica. Eles são contrários a esse tipo de uso. É a interpretação que eles têm desse mandamento. Como nós interpretamos esse mandamento? De que desde que esse uso não tenha a ver com a adoração, uma forma de representar a esse Deus invisível que é Espírito e que é maior do que todas as nossas definições, se não tem esse objetivo, não há problema o uso. Não tem problema fazer uma série sobre Jesus que tem lá um ator que é escalado para ser Jesus e que ele representa Jesus. Alguns veem problema em algo assim e dizem que isso fere o segundo mandamento. Mas, nosso entendimento enquanto nazarenos aqui, isso está expresso num contexto de adoração. Então, se você vê
algum pastor, né, posta lá uma foto com a pintura de Jesus. Até aquelas mesmas pinturas clássicas, né, que às vezes tem uma auréolazinha. Não se escandalize. Não é um processo de adoração. Não, é apenas uma representação. É apenas uma, uma obra de arte, como qualquer outra. Agora, tenha esse cuidado em mente. Não medie a sua adoração por essas coisas. Uma coisa é a arte, uma coisa é a representação, outra coisa é mediar a minha adoração por essas imagens, por essa visualização. Como eu disse, orar em nome de Jesus, aí vem a imagem de Jesus delicioso na minha cabeça. Não, não faça isso. Tenha cuidado. Então, dito isso, eu queria que nós pensássemos se em nossa própria vida, vou pedir até que você fique de pé. Se em nossa própria vida não temos quebrado esse princípio de fé que o próprio povo de Israel quebrou. Em Êxodo capítulo 32, eles quebraram o mandamento. Eles fizeram um bezerro que o povo não aguentava servir a um Deus invisível, que eles não sabiam como era. Eles fazem um bezerro de ouro e dizem: estão aí os deuses de vocês que tiraram vocês do Egito. Veja que coisa maluca. Atribuíram a um bezerro feito pelas próprias mãos deles aquilo que o próprio Deus havia feito. Então percebemos que quebrar o segundo mandamento é também atribuir a outra coisa que não seja Deus aquilo que só Deus faz. Quando dizemos que toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus, que isso seja prática na nossa vida. Porque todas as vezes que nós atribuímos, lembra que a ética atemporal para um mundo sem ética. O mundo é assim. Esse mundo é todos os dias abençoado por Deus. Sabia disso? Todos os dias, pessoas que cuspiriam na própria face do Deus vivo são abençoadas por Ele. E todos os dias, esse mandamento é quebrado no mundo lá fora. Todos os dias, pessoas criam seus próprios deuses e agradecem a eles por aquilo que foi provido pelo nosso Deus. E não é só a Buda, não é só a Maomé, não é só a um orixá, não é só a Krishna que as pessoas agradecem. Às vezes é o dinheiro, às vezes é o status que alcançou, às vezes é outros tipos de ídolos. Tem uma série, eu nunca assisti ela, mas já li a obra que baseia ela. Deuses Americanos. Acho que é da Amazon a série, mas eu nunca assisti, então não posso dizer para você se preste. Você que é boa. E na série Deuses Americanos, questões muito importantes para a sociedade americana são retratadas como divindades. O livro, pelo menos, é muito forte. Eu não sei a série, como eu disse, não posso falar. Mas o livro é muito forte. Vale a pena. Até durante essa série você dá uma conferida. Mas que nós adoremos apenas aquele que não pode ser representado. Que a partir do momento que ele for representado com alguma imagem por nós, ele se reduziu ao nosso nível, coisa que ele nunca fará. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tua graça e misericórdia. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com tua graça nessa noite. Deus, há muitas tentações, ó Deus, ao nosso redor para que a gente quebre o segundo mandamento. Para que a gente desobedeça o Senhor, tentando fazer do Senhor uma imagem. Tentando fazer do Senhor uma ideia mental. Tentando fazer do Senhor alguém sobre o nosso próprio conceito, sobre a nossa própria perspectiva. Senhor, o que nós temos mais visto por aí são as pessoas se justificarem dizendo: o Jesus em que eu creio, mas o Jesus a quem eu sirvo, mas o Jesus a quem eu adoro, para justificarem muitas vezes o pecado, para justificarem muitas vezes a desobediência. Livra-nos de sermos essas pessoas. Que o Jesus a quem nós adoramos seja o Jesus da Bíblia. Que o Deus a quem nós servimos seja o Deus da Bíblia.
Que o Jesus a quem nós amamos seja o Jesus da Bíblia. Porque Ele não se reduzirá a nós. E que bom que como nós falamos semana passada, o Senhor não é um Deus domesticável. O Senhor não é um Deus domesticável. E por isso não podemos querer que o Senhor faça aquilo que está o tempo todo no nosso coração. Pai, nesse momento, Deus, nós iremos nos aproximar da mesa do Senhor. Ore pela sua vida agora. Ore pelo seu coração. Nós te pedimos, Senhor, que possamos participar da mesa do Senhor com interesse de coração. Que todos nós tenhamos consciência do sacrifício